E o que representa a intervenção federal no Rio de Janeiro? A intervenção federal militar no Rio de Janeiro é uma farsa vendida como solução para o problema da segurança urbana, né? O problema da violência urbana que afeta as grandes cidades do Brasil e está chegando cada vez mais nas cidades pequenas e médias. E no Rio de Janeiro se apresenta como uma tentativa, com mais armas, com mais militarização, com mais repressão, de responder a um problema que nós sabemos que é estrutural, que está na raiz das desigualdades sociais, o problema da matança da população negra, de dezenas de jovens negros que são assassinados todos os dias no Brasil. Isso é intensificado no contexto sociopolítico do Rio de Janeiro e é também uma forma desse governo golpista do Michel Temer tentar capturar a narrativa dessa temática, reforçando um modelo que vem dando errado, né? Porque não reduz os índices de criminalidade, não reduz os homicídios. Ao contrário, né? Só aumenta o encarceramento, só produz mais violência e representa nesse momento uma intensificação do autoritarismo no Brasil, dessa investida contra os direitos democráticos da população. É também uma forma desses grupos que dominam as instituições tentarem perpetuar os seus privilégios. Mas essa farsa está sendo desmontada e a população sabe que não é com mais armas que nós vamos resolver uma coisa que é muito mais complicada. O que a Constituição fala sobre a intervenção federal? A Constituição Federal Brasileira, ela permite a intervenção da União nos entes federados, né, nos governos estaduais, e por motivos diversos lá previstos, né, em alguns artigos. Então ela é constitucional, ela está então dentro dos parâmetros legais. A questão aqui é inusitada, né? É a primeira vez desde 1988 que nós temos uma intervenção federal em uma unidade da federação. Por isso que ela provocou tanta indignação e até muita suspeita. Qual a diferença entre a intervenção federal e as outras ocasiões em que as Forças Armadas estiveram presentes no Rio de Janeiro? A Constituição de 1988, ela não inviabilizou a presença das Forças Armadas na segurança pública. Ela permitiu que as Forças Armadas fossem utilizadas no patrulhamento ostensivo das cidades, no combate ao crime, em situações especiais, através da garantia da lei da ordem, chamada GLO. Os governadores podem requerer ao presidente da República a presença das Forças Armadas nos seus estados, principalmente, por exemplo, em situações de greve das polícias. Isso no Brasil todo já aconteceu, em Minas Gerais isso já aconteceu várias vezes. Então, historicamente, o que aconteceu no Brasil e no Rio de Janeiro foi a presença ostensiva das Forças Armadas no patrulhamento das ruas, preventivo. Isso é constitucional, isso está dentro do que se chama de garantia da lei da ordem, GLO. Qual o impacto dessa medida dentro e fora do Rio de Janeiro? A intervenção federal no Rio de Janeiro, que a gente pode chamar de intervenção militar, na verdade tem um impacto real e um impacto simbólico. O impacto real a gente vê que é uma tentativa de dar conta de um problema grave, que é o problema da segurança pública, mas com os instrumentos errados, né? O Exército não está preparado para fazer segurança pública, para fazer segurança nas cidades. A forma como o Exército atua é muito diferente das necessidades do cidadão, além do que é uma instituição que não tem um preparo, nem teórico, nem prático, para esse tipo de ação. Sem contar que a própria estrutura do Exército, pela sua ligação em termos de disciplina, em termos de organização interna, dificulta algo que é muito corrente, muito próprio da questão da segurança pública, que é a necessidade de uma negociação permanente. O impacto, então, no Rio de Janeiro vai ser um impacto negativo, eu acredito, que deve acirrar ainda mais esses conflitos com relação à questão da segurança. E o impacto simbólico maior, eu acredito que esse reforço de uma visão autoritária, visão punitivista, como se a questão da segurança fosse uma questão apenas de armas. Armando bem um lado, a gente consegue derrotar o outro. Essa visão meio binária, meio equivocada de achar que a questão da violência urbana, a questão da segurança pública é uma questão de destruir o inimigo. Então eu acho que simbolicamente isso reforça posturas autoritárias que estão presentes na nossa sociedade. A gente vê nesse contexto eleitoral que a gente está vivendo propostas bastante conservadoras, bastante reacionárias, trazendo de volta pautas que são pautas
problemáticas, pautas complicadas, inclusive questionando a questão do desarmamento ou a questão da maioridade penal. Então acho que tem um efeito prático negativo e tem um efeito simbólico mais negativo ainda. Fora do Rio de Janeiro, eu acredito que o pior é exatamente essa capacidade que o Rio de Janeiro tem de ecoar as suas questões como sendo questões nacionais. A concentração da mídia no Rio de Janeiro, principalmente da Rede Globo, tem feito, através da defesa da intervenção militar, a ideia de que essa é uma solução para todo o Brasil. E à medida que você instabiliza e cria essa relação de medo do cidadão com relação à sua cidade, com relação aos seus problemas, a tendência que você tem é que isso se torne, de fato, um problema de convivência nas cidades. A minha paz faz